gente também não ficar. Muito bem, gente, vamos lá. Começamos aqui mais uma aula, mais um encontro. Cláudia, por favor, aquela nossa abertura. Bom, boa tarde a todos. Que a paz e o amor de Jesus estejam sempre em nossos corações. Vamos nos desligando dos nossos problemas, nos ligando aos nossos mentores espirituais, aos mentores desse trabalho. Vamos nos elevando até a presença de Ismael, anjo tutelar do Brasil. Abraçados a ele, vamos à presença da nossa mãezinha espiritual, pedindo para que ela continue sempre olhando por nós. E junto com ela vamos ao encontro de seu filho, nosso amado Mestre Jesus, agradecendo a ele por todos os ensinamentos que ele nos deixou. E abraçados a Jesus, vamos até a presença de Deus Pai, agradecendo por tudo que somos, por tudo que temos, pela oportunidade desta encarnação e pela oportunidade desta tarde de estudo todos juntos. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus, muito obrigado, Cláudia. E vamos aqui começar. Temos algumas coisinhas muito divertidas para conversar hoje, só que hoje eu vou fazer com um pouquinho só de PowerPoint, não é muito. Então, eu quero só mostrar uma coisinha para vocês. A primeira coisa é sempre falar aqui do canal do Espírito e Evangelho. Eu quero só destacar aqui para vocês que voltamos aqui com o podcast, com episódios inéditos da segunda temporada, e eu fiz uma entrevista com o Pedro Lima Vasconcelos sobre o Evangelho de João. Está disponível tanto no YouTube, lá no nosso canal Espírito do Evangelho, quanto lá nos tocadores de podcast, que é o Spotify, o Google Podcast, o Deezer, Apple, está tudo lá. Tem também a exposição de sexta-feira, que é mudar a maneira de pensar e de agir, que é realmente uma questão muito desafiadora para nós, como que nós mudamos isso. Muitas vezes a gente fica tendo uma certa dificuldade de fazer essa mudança de pensamento. E a aula da semana passada está lá também, no nosso canal, como sempre, as 4 parábolas em Marcos. Bem, na nossa divisão, tem alguém que está com o microfone aberto, eu pediria só que desligasse. Na nossa aula passada, a gente vai fazer uma análise do finalzinho de Marcos, daquela capítulo 4, que é a parte da tempestade, né, que Jesus acalma a tempestade, vocês lembram disso. Só que antes de a gente entrar nesse aspecto, por que Marcos colocou essa grande questão, né? Por que Marcos coloca no final do capítulo aquele pedaço, depois de ele falar de todas aquelas parábolas, a parábola do semeador, a parábola da semente, o grão de mostarda, por que depois ele encerra aquele capítulo com a questão de Jesus acalma lá a tempestade? Ele coloca lá e depois termina e vai para o capítulo 5. Então, por quê? Por que acontece isso? Mas para chegar a essa situação, eu acho que é importante fazer um parênteses aqui, porque fica parecendo que os evangelistas já dividiam a escrita deles, o evangelho, já em capítulos e em versículos, perfeito? Fica parecendo isso. Então, Marcos já fez isso antes do capítulo 5, ele colocou lá Jesus. Aquela passagem lá de Jesus acalmando a tempestade. E aí, eu falei, eu acho melhor explicar isso, porque, na verdade, essa ideia de termos as divisões por versículo e por capítulo não existia. Então, eu selecionei aqui para vocês algumas imagens, só para vocês terem uma noção de como eram os papiros e os manuscritos antigos. Por exemplo, isso aqui é a primeira carta aos Tessalonicenses, que seria o documento mais antigo que nós temos. A carta aos Tessalonicenses é o documento mais antigo do Novo Testamento. Essa imagem aqui, toda furada, ela é da carta, capítulo 4, versículo 2, mas ela é do século II, finalzinho, talvez, do século II. Então, isso aqui só para vocês terem uma noção de como era escrito. Aí vai ficar mais claro a partir daqui. Olha só, isso aqui é a segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, final do século II. Também olha só como é a escrita. Observe, não tem números, não tem capítulo, não tem nada. É essa coisa aqui, tudo encavalada, perfeito? E outra aqui, essa aqui já é um pouco mais atual, essa aqui é uma cópia do Evangelho de Marcos, eu não sei exatamente qual é o pedaço, porque, lamento, o meu grego não é tão sofisticado assim. Mas vocês vejam que o Evangelho de Marcos, é o Códex do Vaticano, é um dos manuscritos mais completos que tem, antigos, é do século III,
século IV, desculpa, 350 mais ou menos. Então, vocês vejam como eles usam, como eles fazem. Você não vê, parece que está tudo encavalado, você não consegue separar a palavra aqui, só quem entende esse negócio consegue fazer dessa maneira. Então, por que eles faziam desse jeito? Porque é para economizar, porque eles faziam, não tinha papel, então eles tinham que fazer tudo no pergaminho, e é couro, então isso não era um produto que era muito acessível, então você muitas vezes tinha que raspar os pergaminhos para poder escrever novamente. Enfim, tem uma série de dificuldades técnicas. E essa maneira como eles fazem, como vocês estão vendo aqui em colunas, e tudo juntinho, era para economizar. Então, você consegue colocar muito mais texto dessa maneira, mas a leitura, convenhamos, é realmente uma sofrência. Até, aí o que acontece? Só para vocês terem uma noção. Então, até 1227, aí teve um cardeal inglês, um ser de luz, chamado Stephen Langton, que criou os capítulos. Ele começou a dividir a Bíblia em capítulos. Então, aí, em 1551, um tipógrafo francês, o Robert Estienne, foi um dos primeiros a imprimir a Bíblia inteira em fontes romanas e com os versículos, que é exatamente essa daqui, olha só. Eu peguei um facsímile, então aí você já começa a ter uma noção mais agradável, já começa a entender alguma coisa que está aqui. É uma passagem em Mateus, capítulo 13, tá vendo? Já tem aqui até uma divisão em capítulo 13, é justamente a passagem que é repetida lá de Marcos, que é a passagem que nós vimos, da parábola do semeador. Então, aqui está a parábola do semeador nessa Bíblia, que é a Bíblia de Genebra, que foi publicada aí por volta de 1560. Então, essa é a primeira Bíblia impressa que inclui totalmente a divisão de capítulos e versículos. Olha só, a gente acha que estava desde lá dos primórdios, né? Não, isso aqui só começa a partir por volta de 1560, com essa divisão em versículos e capítulos de um jeito mais estruturado. Então, a primeira Bíblia que traz isso é a Bíblia de Genebra, publicada em 1560. Perfeito? Então, eu queria só apresentar isso aqui para vocês, porque fica parecendo que Marcos realmente pensou em dividir o capítulo 5 do 4 com aquela passagem da tempestade, mas isso não aconteceu, tá bom? Bom, aí nós temos a nossa passagem, a boa e velha passagem, que eu pedi para vocês darem uma olhadinha. Deixa eu só ver aqui, é isso. Que está lá... Não, isso aqui são Lavadores Rebeldes, espera aí. Não, vamos ter que pegar outra aqui. Deixa eu até sair daqui, para não dar bagunça. Depois eu volto aqui, se a gente conseguir fazer isso ainda hoje. Aí nós estamos lá no capítulo de Marcos, e eu vou ler para vocês aqui só o que é o final, só para a gente ter essa tempestade acalmada. Depois vocês me falam o que vocês pesquisaram, que conclusão vocês chegaram, por que Marcos, depois de todas as parábolas, ele resolveu colocar aqui essa questão da Jesus acalmando a tempestade. Então, antes disso só, ele coloca aqui, né, no versículo 33, avançar na compreensão. E Jesus lhes anunciava a palavra com muitas parábolas como essas, conforme podiam entender. Não lhes falava nada a não ser com parábolas, mas em particular explicava tudo a seus discípulos. Então, Marcos põe esse encerramento aqui, depois da semente de mostarda. Aí ele continua. Nesse dia, ou seja, no mesmo dia que ele ensinou tudo isso, que ele conversou lá e estava à beira-mar, falou todas aquelas parábolas. Então, nesse dia, ao cair a tarde, Jesus lhe disse, vamos passar para a outra margem do lago. Deixando a multidão, eles o levaram consigo na barca, do modo como estava. Ou seja, já estava no barco mesmo, vocês lembram? Ele estava à beira-mar, estava sentado no barco e falando para a multidão que estava lá na praia. Então, do jeito que estava lá, pegaram, entraram no barco, Jesus já estava no barco mesmo e foram. E havia outras barcas com ele. Então, ele foi e outras barcas também acompanharam Jesus e os discípulos. Levantou-se, então, uma grande tempestade de vento. As ondas se jogavam para dentro da barca, que estava a ponto de afundar. Jesus estava na parte de trás da barca, dormindo sobre o travesseiro. Eles, os discípulos, o acordaram e lhe disseram, mestre, não te importa que morramos? Jesus acordou, ameaçou o vento e disse ao mar, silêncio, quieto. Então o vento parou e houve grande calmaria. Jesus lhes disse, por que vocês são medrosos? Ainda não têm fé? E eles ficaram com muito medo e diziam uns aos outros, mas quem é este a quem até o vento e o mar obedecem? E aí encerramos finalmente o capítulo 4. Portanto, eu gostaria muito que vocês me falassem por que, tentar aqui, vamos especular, né? Por que Marcos coloca isso depois de todas as parábolas? O que ele estava querendo dizer simbolicamente com isso em relação ao que foi falado, que é a parábola do semeador,
depois a questão da parábola do grão de mostarda, da luz do alto. Por que ele coloca essa... Para vocês, por que Marcos utiliza essa informação e coloca isso nesse pedaço do Evangelho? Quem que gostaria de falar primeiro? O Antônio. Vamos lá, Ariovaldo. Bom, pelo que eu pude dar uma olhadinha aqui em umas pesquisas aqui, deixa eu ter... Tá bom o som, não? Tá ótimo, e não tem mais aquele grilo. Já vi que você melhorou esse seu computador. Parabéns. É o seguinte, essa é uma passagem evangélica que ela tem 2 pontos fundamentais. Uma é a ação de Jesus sobre os fenômenos da natureza e outra é o valor da fé. Essa parte do Jesus sobre elementos da natureza, ela é um tanto explicada no Livro dos Espíritos, capítulo 9, questão de 536 a 540, que é a influência dos espíritos nos fenômenos da natureza. Então, hoje, dá-se a entender que, como os espíritos é que tomam conta dessas partes dos fenômenos da natureza, Jesus, como autoridade maior sobre os espíritos, acho que deu um toque para alguém lá e falou, maneira com o vento e as ondas aí que a gente tá no barco, né? E o valor da fé, você encontra também no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19, itens 3, 4, 12, sobre a fé inabalável. Tem aqui um breve relato que quando surgiu o Evangelho de Marcos nos anos 70, as comunidades eram perseguidas pelo Império Romano e a situação deles era de pavor e intranquilidade. Isso fez com que Marcos comparasse as suas comunidades com os barcos. Com os barcos perdidos no mar da vida. Para os judeus, o mar era um lugar ainda muito temido, podia ser um lugar de criaturas ainda desconhecidas, de monstros, essas coisas, né? Uhum. E aí Marcos, ele relata os membros das comunidades. Jesus parece estar dormindo, mas não aparece nenhum poder divino para salvá-los das perseguições. E é em vista dessa situação de desespero que Marcos, na hora de escrever o Evangelho, como resposta positiva às comunidades, recolhe vários episódios da vida que revelam qual Jesus presente no meio das comunidades. Com esse episódio, ele procura abrir os olhos dos membros da comunidade para mostrar-lhes que o contrário da fé não é incredulidade, mas sim o medo. E que o medo impede de compreender Jesus como Senhor da vida, que triunfa sobre a morte. Jesus é vencedor, não há motivo para eles terem medo. Este é o motivo do relato da tempestade acalmada. Tá, mas por que você... Tudo bem, isso que você está explicando. Aliás, gente, vamos sempre tentar ficar nos 2 minutos. Eu esqueci de reforçar isso, mas vamos tentar os 2 minutos para a gente ter tempo de falar tudo aqui. Quem, de repente, quiser falar alguma coisinha a mais, aí para e volta depois, né? Mas tudo isso que o Ari está falando, está tudo certo. Realmente são várias explicações possíveis aí em relação à passagem em si. Mas a minha questão, e que eu gostaria que vocês me falassem, especulassem, porque eu não sei se alguém pensou sobre isso, assim, algum intelectual, se algum teólogo pensou sobre isso. Mas por que essa parábola está lá? Por que essa história está lá no final do capítulo 4? O que Marcos está querendo ressaltar com essa passagem da tempestade em relação ao que ele falou anteriormente dentro do capítulo 4? Esse é o ponto que eu acho que vale a pena a gente pensar um pouquinho. Mas o que o Ari está falando é tudo certo, até vou depois mencionar algumas coisinhas aqui que ele falou também, mas é isso mesmo. Antônio, Oi, deixa eu só fazer uma... A ideia, fala. Só uma colocaçãozinha aí quanto ao que a Ari falou sobre o domínio que ele tinha, né, e sobre o plano espiritual e a natureza, etc. e tal. Quando ele fala aos discípulos, porém, explicava tudo em particular. Será que a tempestade também não foi formada já com essa intenção, por uma influência de Jesus?
para provocar um entendimento, uma situação em que os discípulos pudessem ter um entendimento a mais e acreditar, realmente ter fé e acreditar nas coisas que ele vinha aí para ensinar, etc. Então, eu acho que não só na hora de acalmar a tempestade, mas também na hora de provocar, pode ter sido alguma coisa já premeditada, não sei. Não, perfeito, porque assim, se ele está dando explicações, ele deu a parábola do semeador. Depois, o Marcos coloca essa questão que você está bem dizendo aí, que eu fiz questão de ler. E depois ele entra com uma questão que os discípulos, como que os discípulos ficaram naquele momento? Ficaram em pânico, né? Ficaram em pânico e perderam totalmente a fé e está tudo bem. Quer dizer, eles estão lá junto com Jesus, espera um pouquinho só, eles estão junto com Jesus, eles estão aprendendo uma série de questões. E aí, eles estão conseguindo colocar isso numa boa, em prática? Será que está tendo alguma dificuldade de colocar? Oi, espera aí um pouquinho só, Ivani, deixa eu só terminar aqui. Será que tem alguma questão será que os discípulos estão aceitando, por mais que eles estejam do lado de Jesus, por mais que eles estejam vendo todos aqueles ensinamentos, por mais que eles tenham até um reforço escolar, vamos chamar assim, né? Porque além das parábolas, depois Jesus ainda conversava com eles em separado. Mesmo assim, será que tudo isso era suficiente ou não, né? Por isso, aí acho que tem uma questão que a Aide colocou, que eu acho que é bem interessante, que é essa questão aí, quer dizer, os discípulos estavam juntos, estão tendo informações privilegiadas, que está meio na moda ultimamente, né? Informações privilegiadas. Mas e aí, o que eles estão fazendo com isso? Está vendo na prática como que está funcionando esse ponto, né? Ivani, pode falar, você estava querendo falar alguma coisinha antes. Eu ia dizer o seguinte, né? O barco, né, na verdade, ele representa, pelo que eu pesquisei, ele representa a vida, a nossa vida, né, o nosso planeta. É como se ele representasse algo maior. E dentro daquele barco está se vivendo os desafios da vida. Então, esses desafios, Jesus dormia, enquanto todos eles lá estavam assustados. Dormia por quê? Porque os desafios, cada um de nós temos que viver. Ninguém vive esses desafios por nós. Então, é como se Jesus dormia porque cada um deles tinha que passar por aquele momento, enfrentar aquele desafio. Então, tudo bem, entendi. É uma questão simbólica mesmo, que a nossa vida, às vezes, passa por umas certas tribulações, né? Umas turbulências. E aí você pode perder a fé nessas questões. Perfeito. Então, entendi. Tudo bem, é uma grande explicação para essa parábola, assim, simbolicamente, para nós, como que nós podemos aplicar isso na nossa vida. Passamos por conflitos, por dificuldades. Espera um pouquinho só, Renata, tem duas aqui que ainda estão querendo falar, que é a Ana e a Karine. Eu a Liliane também está querendo falar. Beleza, estou atento a todo mundo aqui. Só para explicar aqui que a Ivani colocou um ponto interessante. É uma possibilidade, realmente, às vezes, cadê? Estamos no meio da escuridão, no meio de uma tempestade, aonde nós vamos nos amarrar o nosso burrinho aqui, né? A gente perde a fé, muitas vezes acontece nós vivemos isso, né? Exatamente. Nós estamos hoje, nesse momento, vivendo, nós estamos dentro de uma tempestade, a Terra está numa tempestade. Isso, perfeito. Mas Jesus, ele está no nosso barco, né? Ele entrou primeiro no barco e ele está no leme. Perfeito. Então, por que nós não temos fé? Se ele está lá junto conosco, ele está nos amparando, nos dando a força, mas ele fala, olha, mas só que isso você tem que viver para você aprender a ser forte, né? Nós temos que viver os nossos desafios. Não posso viver por vocês, mas eu estou aqui. E eu sinto, a Terra agora está assim, uma tempestade. Não, mas dá certo, mas assim, é que a gente também, acho que a gente tem que só ficar lembrando das questões, porque senão a gente fica achando, isso é automático. Não era para os discípulos, muito que estavam lá do lado de Jesus, muito mais, imagina a gente que está um pouco distante, né, no dia a dia, mas a gente tem que sempre lembrar que a gente está sendo amparado pelo plano espiritual, e aí tem a questão da oração, a gente pode se aproximar, pode nos acalmar, não vai, de repente, livrar o problema na nossa vida, né? Mas nós temos sempre esse conforto e essa sustentação. Deixa eu só passar aqui para a Ana. Ana, você quer falar? Você está com a mãozinha levantada. Se a Ana não quiser falar, eu não tenho certeza, porque tem algumas pessoas que colocam a mãozinha levantada. Fala, Ana, vamos lá. Não, o que eu ia falar é o que a Vani falou mesmo. Eu já vejo que esse Jesus adormecido, ele tá em nós, mas a gente busca ele no momento do desespero. Então, eu imagino assim, Jesus tá dentro de todos nós,
Deus, no caso, está dentro de todos nós, mas na hora do desespero, muitas vezes a gente esquece, porque a vida da gente corre de uma maneira tranquila e a gente não busca ele. Mas na hora do desespero, a gente sabe que a gente pode pedir que a ajuda vem. Então, eu acredito que esse Jesus adormecido é o Jesus dentro de todos nós mesmos. E a gente só busca no desespero, na maioria das vezes. A gente lembra, né? Pede aquele conforto, aquele colinho lá, tá certo. Beleza, mas vamos agora, obrigado, Ana. Karine, olha só a Karine, gente. Olha aqui. Vamos lá, Karine, seja bem-vinda de volta, vamos lá. Boa tarde, boa tarde. Eu pensei semelhante, mas eu já estava colocando um pouco mais para frente, eu já estava imaginando nos tempos do fim, né, que estão aí, né? Então, eu estava imaginando, bom, se a gente aprendeu tudo o que precisa, se ele mostrou o caminho e a gente está seguindo o caminho, chega a tribulação, a gente não tem por que temer, porque a gente já fez tudo o que ele falou, fez isso, você não vai ter problema. Então, aí é a questão da fé. Mas eu já estava colocando nessa parte aí, depois de passar por tudo isso, vai ter o final. E o final, você não vai temer se você seguir o caminho que ele indicou. E na questão dele estar dormindo, é para mostrar... É para ter tranquilidade, não é para estar... Foi o que... Pode ser que isso tenha a ver com a nossa vida em qualquer momento, né, no tempo, mas eu já fui levar logo lá para os tempos do fim, isso daí, né? Não, perfeito. E é legal tudo isso que vocês estão falando, porque vocês vejam como cada um bate um negócio no coração, né, na hora que está lendo aquilo. Bate, porque é a experiência que cada um de nós tem, é uma coisa muito individual, por isso que o Evangelho é tão rico. Ele bate, cada um de nós pode ter uma interpretação, pode ter uma visão, tem algo que para a gente faz mais sentido, né? Para um pode fazer mais sentido do que o outro, um determinado aspecto. Por isso que eu achei tão legal e acho e fico incentivando vocês a compartilharem, porque são visões e acho isso é muito rico para nós, para a compreensão. Mas vocês ainda estão escapando da minha pergunta, mas tudo bem. Luiz, Liliane e depois a Renata, tá bom? Vamos lá, Luiz. Eu vou colocar um ponto para a gente pensar aqui. Em várias passagens do Evangelho, Jesus está chamando a atenção dos apóstolos. Olha a pouca fé, olha isso, essa é uma... né? Porque Jesus, quando acordou, deve ter dito a eles, vem cá, meus amigos, se eu estou no barco, o que vocês acham que pode acontecer? Se eu estou aqui no barco e estou dormindo, o que vocês acham que isso pode acontecer? Eu acho, para mim, que isso é mais uma daquelas preparações de Jesus, que Jesus vai sempre preparar os apóstolos para quando ele partir. Ou seja, as pessoas têm que estar preparadas para levar a mensagem adiante, e o caminho não vai ser fácil. Mais adiante ele vai dizer, eu não vou estar com vocês o tempo todo, o meu tempo está acabando. Então, ele está sempre preparando os discípulos e os apóstolos para isso. Olha, tem alguém que tem que continuar esse barco, eu não vou ficar aqui. É claro que depois aparece Paulo. Tudo bem, mas ele está sempre como mestre nessa linha. Não sei se é muita besteira, Antônio, mas... Não, tá certo. Porque, na verdade, o que ele fala lá? É a luz do mundo. É a luz, assim, temos que colocar a nossa luz. Ele está incentivando os discípulos a fazer. Agora, isso não vai ser um negócio fácil, não é um negócio simples. Vai ser turbulento. Também pode se fazer essa colocação. Pode ser até uma explicação por que Marcos coloca isso, essa passagem, logo depois de todas essas explicações dessas parábolas. Legal, Luiz. Liliane, vamos lá, sua vez, vai que é tua. O que você gostaria de falar? Vamos. Então, Antônio, eu penso que essa passagem está no finalzinho de tudo que nós aprendemos, da parábola do semeador, porque, na verdade, nada disso, a parábola do semeador, que a gente tem que colocar o nosso conhecimento, a nossa luz, né, à disposição do mundo, né? Nada disso vai acontecer se a gente não tiver fé, né? Eu acho que começa na sementinha que vai contando, uma caiu lá no meio do pedregulho, a outra germinou, a outra não. Isso vai, tudo está ligado à nossa fé. Nada vai acontecer, nada vai germinar, nada vai para frente se nós não tivermos fé. E eu acho que nesse momento dessa passagem, que eles atravessam o mar, turbulento, enfim, e Jesus, né, estava bem lá quietinho, dormindo na boa, ele estava meio que testando a fé daqueles discípulos dele, né, e meio que deixando que cada um mostrasse o quanto a sua fé era realmente válida,
o quanto ela estava plantada ali dentro de cada um deles. E eles estavam desarvorados, morrendo de medo, né? E foram lá pedir ajuda do mestre, né? Então, eu acho que é muito simbólico essa coisa dele testar a fé realmente de cada um deles, o quanto a gente realmente tem fé, porque a gente, muitas vezes, no momento do desespero, a gente fala, ai, Deus, onde você está, que você não me escuta, né? Eu falo, não sei se vocês são muito mais iluminados, como diz você, Antônio. Eu falo, ai, Deus, onde estás que não respondes, né? Então, eu acho que tem a ver. Está no final, porque acho que, no fim, tudo é a nossa fé. O quanto a gente acredita, o quanto a gente está de mão dada, sabe? Com todos os ensinamentos e com tudo o que Deus espera da gente. Eu não sei se eu estou certa, errada, enfim, mas o meu pensamento é esse, que está nesse lugar, esse finalzinho, por conta que tudo que a gente aprende, não vão aprender nada se a gente não tiver fé. Não, e é legal isso que você está observando. Peraí. Alguém queria falar? Deixa eu só fazer um comentário aqui. Eu acho que isso aqui que ela falou é importantíssimo. Porque ela praticamente roubou o que eu ia falar, praticamente. A Liliane, ela entrou, ela teve o momento mediúnico dela. Porque, veja, mas, a fé, ela falou da questão da fé, mas repare que ela lembrou da parábola. Repare que ela pensou na parábola. Olha aqui, o Jesus explicando para os discípulos, e por isso que eu acho que é legal. Do mesmo modo, as sementes que foram semeadas em terreno cheio de pedras são aqueles que ouvem a palavra e logo a recebem com alegria, tá certo? Mas esses não têm raiz em si mesmos, são de momento. Quando surge uma tribulação ou perseguição por causa da palavra, né, logo tropeçam e caem. Olha só. Tá vendo? Aqui, acho que aqui está muito claro, e, obviamente, vai ter que entrar a questão da fé, que ela colocou aí. 2 bônus hora para você, Liliane. Vamos... já pode ir para o nosso lar, já vai poder ficar de folga lá um dia. Exato. Vamos lá, vamos lá, ainda tem a Renata aqui, a Sibeli também está querendo falar. Vamos lá. Eu queria até deixar uma questão para o se você souber, o Luiz responder, talvez. O Luiz, com certeza. Eu sou um animador cultural aqui. Os apóstolos sempre tinham explicações, em particular com Jesus, a respeito das parábolas. Né? Ele sempre falava com ele explicando. A pergunta que eu te faço é a seguinte: eles passaram a ter o conhecimento pleno ou isso só foi despertado no dia de Pentecostes? Não, essa questão que você está colocando é uma questão muito interessante, porque há grandes divergências sobre quando que os apóstolos eles têm aquele momento em que eles acordam. Se vocês pegarem, por exemplo, o Atos dos Apóstolos, Pedro tem muitas dificuldades, todos eles têm muitas dificuldades, mas Pedro tem uma grande dificuldade. Então, toda hora o plano espiritual tem que chegar para ele e dar um chacoalhão. Por exemplo, ele não queria batizar lá o Cornélio, né? Ele não queria, porque o Cornélio é romano, como é que assim eu vou me misturar com os romanos? Então, você percebe que é todo um grande processo. Paulo, a mesma coisa, ele também vai aprendendo ao longo da caminhada e da jornada, eles não saem de lá prontinhos, né? Então, eles têm que realmente aplicar aquilo no dia a dia, e assim como nós também estamos tentando aplicar no dia a dia, óbvio, a gente não vou querer dizer para você que nós somos os discípulos, né? Somos aprendizes do Evangelho, estamos num nível lá girino, como eu gosto de falar, mas nós estamos também tentando entender isso e tentar aplicar, e é difícil, né? É muito difícil, tem nossos altos e baixos, tem momentos que a gente acerta, tem momentos que a gente falha, assim como os discípulos também. Então, é tudo um grande processo, acho que é o grande processo, é a caminhada que faz com que nós todos aí aprendamos alguma coisa. Não sei se eu consegui te responder, Ari. Luiz, não sei se você quer falar alguma coisinha para complementar o que eu falei aqui. É que Paulo fez esse caminho de uma forma mais fácil devido ao nível cultural, o background cultural que ele tinha como doutor da lei judaica. Por isso, depois do encontro de Jesus, e quando ele recupera a visão, ele vai ficar 3 anos no deserto. Para quê? Para poder absorver essas ideias todas, desvencilhar aquele lado judeu e começar uma nova mensagem. Até então, por favor, não tinha cristianismo nenhum aí. Tinha um outro judaísmo, uma outra versão do judaísmo. Paulo tinha esse background cultural. Os outros tinham mais dificuldade, porque não tinham isso. Perfeito.
Obviamente que não é só por causa da cultura, acho que a cultura facilita algum entendimento, mas as dificuldades, elas surgem tanto para quem tem grana, quem não tem grana, quem tem cultura, quem não tem cultura, e quem está nesse caminho de uma evolução espiritual vai sempre passar por altos e baixos até conseguir aprender alguma coisinha, porque se não fosse assim, nós não teríamos encarnações atrás de encarnações, né? Acho que esse também é um ponto importante para a nossa avaliação. Deixa eu ver aqui, tem um cachorro latindo, deve ser do Luiz, deixa eu só... Perfeitamente. Deixa eu ver aqui, a Cibele queria falar, a Renata quer falar. Renata, vamos primeiro, depois a Cibele falar na sequência. Eu vou só cancelar o seu... dar mudo no seu microfone aqui, tá, Luiz? Vou dar mudo aqui. Isso, pode falar? Pode, Renata, 2 minutos, vamos lá. Tá. Eu acompanhei pelo... Peraí, quem está falando? Rita, é a Rita que está falando. Peraí, pode falar, Renata. Já fechei. Eu acompanhei aqui pelo Evangelho dos Humildes, né? Tá, do Eliseu Rigonati. Eliseu Rigonati. E aí, no finalzinho da explicação dele, que gira em torno de tudo que todos já falaram, né? Ele coloca assim: todavia que cada trecho do Evangelho podemos tirar proveitosos ensinamentos morais. O espírito, quando se entrega às paixões terrenas, desencadeia em seu íntimo terrível tempestade moral. A ambição o perturba, o ódio o maltrata, os vícios o escravizam, o orgulho o sufoca, seu coração se torna um mar tempestuoso. Então, ele traz essa ligação da nossa vida se transformando em um mar de tempestades, né? Para aplacar semelhantes tempestades da alma, o recurso é invocar a proteção de Jesus e conformar-se com os seus ensinamentos. Então, quando faz a ligação ali, mestre, você vai deixar a gente morrer? Meu Deus, onde você está, né? Que a colega colocou. Exato. E a consciência que se debatia, qual mar escapelado e revolto, começa a abrandar, e suave paz assenhoreia-se do coração, que é onde a gente começa a se acalmar, né? Então, a tempestade começa a se acalmar. Então, aí os discípulos veem que Jesus que fez isso, né? E nós percebemos que não estamos sozinhos aqui, que essa tempestade que nos invade a alma está começando a abrir os nossos olhos para ver outros caminhos, né? Uhum. E depois, com o coração sereno e a consciência tranquila, né, que precisamos ter essa dupla, né? O espírito regenerado exclama satisfeito, verdadeiramente Jesus aplaca as tempestades. Eu achei maravilhoso essa finalização ali do texto colocado no Evangelho de Jesus, né? Perfeito. Porque é bem isso. Eu acho que resume tudo o que a parábola e que todos comentaram, né? Perfeito. E aí tem uma questão muito legal, porque às vezes a gente acha que a semente caiu e nós estamos com uma terra muito bem preparada. E a gente percebe o seguinte, que a nossa terra ela é meio volúvel. Uma hora ela parece que está muito legal, mas às vezes ela volta a ter pedra. E aí, né, na turbulência, a gente sente que a nossa terra nosso campo não foi tão bem preparado assim, né? Nós temos que jogar muito adubo. Exatamente. Estamos vulneráveis, que ainda somos fracos, que precisamos, né? Temos que ficar nos fortalecer mais. Temos que ficar atentos o tempo todo, quer dizer, os discípulos tinham que ficar o tempo todo mais atentos, assim como nós também temos que ficar no nosso dia a dia, na nossa reforma interior e nossa transformação moral. Muito bem, Renata, um bônus hora para você aí, por causa do Eliseu Rigonati, que às vezes eu esqueço do Eliseu Rigonati. Cibele, eu adoro ele. Vamos lá, Cibele. Antes tarde do que nunca, Cibele, vamos lá. Eu vou voltar ao que a Liliane falou, que foi também o que eu me peguei mais, que o final, que faz essa relação com o grão de mostarda e a fé. Então, como ele diz no Evangelho, a gente tendo fé, nem que seja do tamanhinho de um grão de mostarda, a gente vai conseguir, né, viver a nossa vida conforme os ensinamentos de Jesus, e ligado à fé, que eu pesquisei no Hamed, na página 91, ele diz que a fé, como todas as manifestações de progresso, também
esse impulso intuitivo do ser humano está ligado à faixa da fé, e é resultado de um desenvolvimento lento e progressivo. Então, isso também a fé também é um sentimento, um impulso que tem que ser cultivado junto com a sementinha que é regada e cultivada numa terra fértil. É isso que as duas coisas estão muito ligadas. Então, é isso que eu gostaria de deixar aqui para vocês. Porque a fé, na verdade, é a certeza. As pessoas confundem um pouco fé com esperança. A esperança é aquela possibilidade, a gente fica naquela torcida. Né? Vamos ter esperança de que esse coronavírus vai embora logo, vai lá para Marte, vai lá para Plutão. Né? A gente fica nessa esperança. Né? Agora, a fé é aquela certeza, não. É a certeza. E aí, às vezes, a gente fraqueja aí nessa questão da fé. Por isso que ele fala do grão de mostarda, por isso que ele dá a bronca nos discípulos aqui, falando, pô, cadê a fé de vocês? Né? E olha que eles estavam do lado de Jesus, mesmo assim, tem uma vacila. Né? Legal, Cibele, muito bem. Alguém mais gostaria de falar? Deixa eu ver aqui, mais alguém quer fazer algum pitaco aqui? Eu acho que ficou mais... Oi, Juliana, vamos lá, Juliana. É só complementar, na realidade, eu acho que eu fui buscar informação no mesmo lugar que o Ari pegou a informação, e uma observação que tem no finalzinho, assim, que ele evoca o Êxodo, né? Isaías com o Êxodo, quando passardes por as águas, eu estarei contigo. Quer dizer, é aquela certeza de que ninguém está sozinho, né? Sim. Ninguém está sozinho. Naquele momento. Excelente, Juliana. Isso que a gente tem que lembrar toda hora. Quer dizer, nós estamos aqui juntos, perfeito? Mas nós também temos o nosso plano espiritual aí ao nosso lado, nosso anjo da guarda. Kardec fala muito sobre isso, né? Os anjos protetores. Nós temos aí, estamos amparados. É que às vezes a gente fica meio desconectado, né? Mas é importante não perdermos essa conexão e ficarmos sempre lembrando. Por isso que é importante a questão da oração, do evangelho no lar. Tudo bem, tem certas pessoas que falam, mas vai fazer de uma forma rotineira, mas é melhor você se lembrar de uma forma rotineira do que não fazer nada, né? Pelo menos você lembra e faz. Tenta fazer com o coração, que eu acho que isso que é muito importante, mas não perder essa conexão, que é isso que acaba nos dando aí a coragem, a sustentação. Muito bom, legal. Alguém mais quer falar alguma coisinha? Muito bem. Eu vou só fazer aqui alguns comentários rápidos aqui sobre isso, que eu acho que é o que vai dar para a gente fazer hoje, né? Já que a gente vai deixar, então, para a semana que vem a parábola dos vinhateiros homicidas ou dos agricultores assassinos. Vocês escolhem qual é o termo mais fofinho para vocês, tá bom? A gente deixa para a semana que vem e a gente já foca nessa parábola e vamos em frente aqui em Marcos, esquecemos aqui o capítulo 4. A primeira coisa que eu acho que é bacana a gente falar é sobre o mar. O Ari falou sobre a questão do mar, e o mar é simbólico. E na Bíblia Pastoral, por exemplo, quase todos os lugares falam muito sobre a questão do mar como o simbolismo. O que simboliza o mar? E o mar, em algum sentido, por causa das tempestades, das dificuldades, da incerteza que é o mar, na época, na mentalidade da época, diz a Bíblia Pastoral, o mar era o lugar de onde se originavam as forças caóticas e os promotores do mal. Olha só que interessante esse ponto aí da questão do mar na visão da época de Jesus, né? E aí ele fala o seguinte, que essa questão do mar, quer dizer, quando ele está lá, ele fala o seguinte, ele fala para acalmar o mar, ele está exorcizando. Eu achei bacana isso. Ele chega e fala o seguinte, cala-te, emudece, fica quieto, tal. Que é a mesma maneira, e aí eu gostaria muito que vocês estiverem com a Bíblia em Marcos, se vocês estiverem com ela aberta, dá uma olhada em Marcos 1:24. 1:24, capítulo 1, versículo 24. Capítulo 1, versículo 24. Jesus vai fazer um exorcismo, vai fazer um P3E lá no 1:24. Deixa eu pegar aqui, tá vendo que eu estou... 1:24, cadê? Por que eu não marco as coisas, né? Rapaz, cadê? 1:24 aqui. Achava-se na sinagoga dele um homem com um espírito impuro, que gritou, o que queres de nós, Jesus de Nazaré? Vieste nos destruir? Eu sei quem tu és, o Santo de Deus. Aí, o 25, né? Jesus o repreendeu, dizendo, cala-se,
cálice e saia dele. Então o espírito impuro saiu dele, sacudindo violentamente e soltando um grande grito. Então vejam que essa mesma expressão, dependendo da Bíblia que vocês tiverem, vai ser utilizada no momento em que Jesus pede para o mar se acalmar. Olha que coisa curiosa isso. Então, e não é por acaso. Então, o que Jesus está fazendo? Ele está afastando aquele perigo, aquela situação negativa naquele momento. Ele está fazendo um exorcismo, ele está fazendo lá um P3E naquele mar, como se fosse uma entidade maligna. Entendeu? Então, por isso que Marcos está colocando aqui que esse simbolismo. O novo comentário bíblico diz que Jesus manifesta seu controle sobre os poderes do mal. Né? Olha que bacana esse ponto. Por isso que é tão importante você não perder a fé em Jesus. Porque se a situação está complicada, se você está passando por situações difíceis, ou até mesmo espiritualmente difíceis, com quem você tem que se apegar naquele momento? Né? Quem pode te ajudar numa situação como essa. Perfeito? O nosso momento aqui, P3E, mas acho que é bacana. Regina, levantando o dedinho, vamos lá. Pode ligar. A respeito disso que você está falando agora, foi justamente uma coisa que eu procurei, que eu encontrei no Parábolas e Ensinos de Jesus, a respeito da tempestade. E lá, justamente, ele faz essa analogia, quando ele diz: está claro que Jesus não se dirigiu ao mar e aos ventos, mas sim aos espíritos que agitavam a atmosfera e encapelavam as águas. O vento e o mar não poderiam compreender para obedecer às ordens do mestre. Esses fenômenos obedecem sempre a uma causa, e Jesus, atuando sobre a causa, fez cessar o efeito. Então, justamente aqui explicam que é a parte física, né? Não é a parte da fé e tudo. Ele fala da fé também, né? Logo na sequência. A tempestade eram os espíritos que estavam agitando a água. Sim, pode ser simbolicamente, né? Quer dizer, então, isso derruba a gente, né? Isso muda o nosso solo, muda nosso solo aqui na consciência. A gente fica que nem o André Luiz lá no nosso lar, estou lá numa situação, estou no umbral, sabe que eu estou no umbral mesmo? Então, como que ele sai do umbral, né? Por exemplo, ele faz aquela oração e aí ele se conecta com o plano espiritual, ele consegue sair daquela situação que para ele, mentalmente, ele estava vendo um monte de coisa, bebendo água lá não sei da onde, comendo planta. Então, tudo isso tem uma questão aí muito simbólica, muito presente para nós, principalmente para nós espíritas, e para nós até fica mais fácil nós entendermos isso. Legal, Regina, bacana, muito bom. Era isso. E aí tem a questão da popa, né? Jesus está dormindão, está lá tranquilão, né? Dorme, né? Afinal de contas, fez um discurso, falou um monte de palavras, está cansado, ele tem que dormir. Ele está dormindo lá, então está lá na popa do barco, ou seja, ele está na parte de trás, mas a parte de trás onde fica o quê? O leme, perfeito? E aí, onde estão os discípulos? Os discípulos não conseguem controlar a situação, porque os discípulos não estão no leme. Quem está no leme é Jesus. Jesus está sempre no leme, então, por isso que a gente fala, né? Então, controlar a situação, isso que está falando na Bíblia Paulinas, é uma notinha de rodapé na Bíblia Paulinas. Então, eles não conseguem controlar a situação, então eles acordam Jesus. Né? Eles não têm fé. Por isso que Jesus vai chegar para eles e falar: poxa, vocês têm condições. O Luiz mesmo falou, né? Vocês podem fazer um monte de coisa aí, né? Né? Vocês precisam aprender esse negócio aí. E eles ainda estão vacilando demais. Outra coisa que é legal para falar para vocês, é o último comentário que eu vou fazer antes de nós encerrarmos, mestre, não te importa que morramos? Isso está em Marcos. Marcos fala dessa forma. Só que ela é suavizada em Mateus e Lucas. Então, em Mateus diz o seguinte: Senhor, salva-nos, estamos morrendo. Olha que é bem diferente. Ô, Jesus, você não está querendo... Né? Marcos está falando o seguinte: Jesus, você não vai acordar? Você não vê que a gente está morrendo? Você quer que a gente morra? Está dando uma cobrada em Jesus aqui, de uma forma pesada. Aí Mateus, então, pega aquele texto de Marcos e dá uma suavizada. Senhor, salva-nos, estamos morrendo. E depois Lucas também vai por esse lado mais fofinho, fala assim: mestre, estamos morrendo. E aí, então, Jesus acorda e fala: então, por que vocês são medrosos? Aí está tudo igual. Aí é a resposta de Jesus para todo mundo. Por que vocês são tão medrosos? Ainda não têm fé? Ele agora pegando pesado. Então, essa repreensão forte, diz lá o nosso querido novo comentário bíblico, essa repreensão forte mostra que eles não seguiam o exemplo de confiança em Deus dado por Jesus. Perfeito? Então, olha só como isso vai cada vez ampliando mais aqui a questão. Quer dizer, eles não têm a confiança, não é em Jesus, eles não têm confiança em Deus,
Eles não têm confiança, eles estão achando que eles estão perdidos, estão largados à própria sorte. E não é verdade, né? Não é verdade. Tem uma série de questões aí que é importante para nós sempre fazermos essa reflexão. Mas eu acho que o mais interessante é que tudo isso simboliza o quê? Como é que está a nossa semente? O que nós estamos fazendo com essa semente? Nossa terra está realmente boa? Ela está realmente aguentando aqueles momentos mais difíceis, desafiadores? O que nós vamos fazer se a gente percebe que nós estamos dando uma fraquejada, que nem os discípulos deram lá na tempestade? Onde que nós vamos nos socorrer para voltarmos a um equilíbrio, para fazer com que a nossa terra seja uma terra fértil, que a semente evolua? Então, a gente tem que toda hora estar fazendo uma reconexão, que, aliás, é como Jesus faz em vários momentos do Evangelho. Jesus para e vai orar. Jesus para e vai orar. Então, é um pouco isso para a gente manter sempre o nosso solo fértil, nosso solo muito bem preparado para que isso, essa semente, essa palavra que vem para nós o tempo todo pelo Evangelho, isso frutifique, pelo Evangelho e pela doutrina espírita, né? Claro. Tudo isso frutifique, dê frutos, para a gente poder dar o quê? Sombra, podermos mostrar, né, trazer outras pessoas que estão aí meio atrapalhadinhas em algumas questões, não estão com um solo muito bom, de repente, também poderem preparar esse solo. Tudo bem, vocês entenderam isso? Não foi como muito papo-cabeça isso aqui, né? Muito papo-cabeção. Acho que deu para a gente falar isso de uma forma que dá para entender isso, né? Mas alguém que... Sandra, vamos lá, Sandra Curado. Não, eu acho que também tem a coisa de entregar, né? E aceitar as coisas como chegam, não é? Assim, sem pedir as coisas para Deus, né? Mas não o que a gente quer, né? Como a gente quer. Uhum. Sim. Porque eles aqui queriam um pouco ter o controle ali, né? Como você disse, eles queriam ter o controle do barco, né? Então, acho que a gente tem que entregar um pouquinho o resultado. Sim. Entregar com fé, é isso que eu quero dizer. Sim. Sim, não, ou não? Não, sim, eu estou entendendo o que você está falando. É que você está elaborando, eu estou esperando você terminar a elaboração. Viajando, né? Volta. Não, imagina. Aqui não existe isso. Eu estou tentando compreender, eu acho que eu consegui compreender o que você está dizendo. Mas, óbvio, a gente pode pedir tudo. A gente tem que ter essa fé. Obviamente que a gente não vai receber aqui mesmo, tudo, né? no barco, né? Não sei, eu comecei a imaginar essa coisa né, da gente... Igual a Lili falou, a gente... pede, né? Pede onde você está, mas pede, às vezes, a maioria das vezes, um resultado, né? E às vezes o que chega é mais uma prova, ao invés de uma solução, vem outra encrenca junto. Só que faz parte, né? Isso tudo, entendeu? Outra encrenca junto é ótimo. Antônio... Adorei essa outra encrenca junto. Provas e expiações virou outra encrenca. Adorei. Vou usar isso nas exposições. Encrenca. Né? Quem está falando? Tem alguém falando? Eu, a Cristina. Oi, Sem Cristina, vamos lá. esquecer que quem provoca as tempestades geralmente é nós mesmos, né? Às vezes sim. Nós gostamos de estar... Na maioria é a gente que provoca. É por isso que a gente tem que ficar atento. Não vai atrás. Então, o importante é assim, não provocar a tempestade, e se a tempestade chega por outros meios, terceiros, a gente esteja preparado. E só lembrando uma questão que a Sandra colocou, que eu acho que é bom a gente pensar o seguinte: Deus não vai tirar a gente do barco, tá certo? A gente vai ter que... dá para levar para a terra? Não, a gente vai ter que passar por aquilo, vai dar força, sustentação, coragem para a gente passar pelas dificuldades. Vai acalmar o vento só. Mas ninguém... Exatamente. Até fiz um comentário na exposição de sexta-feira, a Regina até fez um comentário. Nós temos que fazer a nossa reforma interior. A vassoura está na nossa mão, né? A vassoura está na nossa mão. A gente não vai terceirizar a vassoura para o nosso mentor. O mentor dá para limpar aqui por dentro? Não dá. Você vai ter que usar a vassoura. Você tem que usar a vassoura. Ou aquele robozinho aí que faz, né? Aquele aspirador, né? Que faz aí a limpeza do lar, mas alguém tem que, né? Você tem que fazer. Aqueles robôs queridinhos agora na pandemia, né? Exatamente. Eu queria ter um. Mas o esforço é nosso. Assim como os discípulos tinham que ter controlado as coisas, tá certo? Esse é o ponto. Os discípulos tinham que ter agido e não agiram. Então, agiram pedindo o quê? Água, né? Help para Jesus. Tá tudo bem. Aprenderam uma lição. Que colocasse eles em terra firme, né? Exatamente. Acho que é isso que eles queriam. Luiz, bom, alguém tem mais alguma questão? Porque senão já vamos para o nosso encerramento. Espero que vocês tenham curtido. Ninguém mais quer falar mais nada? Beleza, gente. Então vamos lá, Luiz, aquele nosso encerramento.
vamos fazer o nosso encerramento, só lembrando que muitas vezes a gente pede que a resposta seja exatamente o que a gente pediu, e a resposta vem do jeito que tem que vir, e não pode coincidir. E lembre-se o seguinte, a ausência de resposta já é uma resposta. Hein? O Luiz só complica. O Luiz Falou só complica. tudo, Luiz. Era isso que eu queria falar e eu dei aquela encebada, Luiz. Bom, vamos agradecendo aos nossos mentores individuais, ao mentor desse nosso trabalho, aos amigos espirituais que aqui estiveram conosco, e cada um, no recinto onde está, coloque o melhor do seu amor numa vibração em forma de uma coroa de flores para que o plano espiritual a recolha e leve aonde for mais necessário. Assim, agradecendo ao bom Deus, ao bom Jesus, aos nossos mentores, aos amigos espirituais, vamos encerrando o nosso estudo de hoje dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, que assim seja, graças a Deus, um bom resto de semana a todos. Legal, gente. Então, semana que vem, parábola dos vinhateiros homicidas, Marcos, capítulo 12, versículos de 1 a 11, ou agricultores assassinos, vocês escolhem. Nossa, então, até... nome de banda, né, Antônio? Punk ainda, né? Muito bem, gente. Então, aí, fica um tchauzinho para vocês. Muito legal. Tchau, muito obrigado por estarem aqui. Obrigada. Semana que vem estaremos aí. Tchau, gente. Tchau.